Meus irmãos, vamos para a segunda parte do tema Não Adulterarás, do Sermão do Monte de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que é que temos uma parte 2 do Não Adulterarás? Porque nos versículos 29 e 30, o Senhor está dando uma ênfase muito grande, dizendo: se o teu olho te escandalizar, arranca-o e lança ele para longe de ti, porque te é melhor perder um membro do que o corpo todo ir para o inferno. E o Senhor também diz: se a tua mão direita te escandalizar, corta e lança para longe de ti, porque te é melhor perder o membro do que o corpo todo ser lançado no inferno. Então precisamos retomar, dando sequência na parte 2, para entendermos esta ênfase que o Senhor Jesus está dando quando próprio membros do nosso corpo, que são valiosos, que são preciosos, importantíssimos para nós, se tornam os nossos inimigos. Então é por isso que nós estamos gravando Não Adulterarás, parte 2. Nos dias de hoje existe tanta teologia, mas ainda é muito difícil de entender a gravidade da distorção do pecado. O pecado é como a distorção de um eixo do carro, e o carro, com o seu eixo torto, ele perde toda a utilidade, ele está desqualificado para tudo, ele está condenado. Assim é o pecado. Pecado traz uma distorção no nosso caráter. Aquilo que nós temos de bom se transforma em mal. É como filmes de terror em que a pessoa se transforma num monstro. O pecado faz isso conosco, nos deixando alienados de Deus, distante do eterno. Então é por isso que o Senhor Jesus está dando esse ênfase. Porque nós sabemos que no atual ensino moderno, a teoria da psicologia não reconhece a realidade do pecado. Faltam implementações do Novo Testamento no ensino secular. Porque a pergunta é: será que o pecado é algo simples, sem valor? Ou ele não é aquele que traz o sofrimento, a punição, a morte física, a morte eterna e a condenação para o inferno? Não é esta ênfase que o Senhor Jesus está dando? Por isso que nós somos contra o ensino de sexualidade no período de inocência das crianças. A criança tem o período de tenra idade de inocência e não deve-se trazer esse conhecimento fora de hora para não contaminar. Porque Paulo escreveu, está na carta de Tito, capítulo 1, versículo 15, todas as coisas são puras para aquele que é puro. E a criança é pura e não se deve ser contaminada com esses assuntos de sexualidade antes do tempo. Mas o que o Senhor Jesus quer dizer sobre arrancar o teu olho e lançar fora, cortar a sua mão? O Senhor Jesus está dando uma ênfase para nós entendermos que o pecado é grave, que o pecado quer uma solução imediata, que o pecado pode contaminar os membros do corpo e levar todo aquele corpo com aquela alma para a condenação do inferno. Então ele enfatizou, repetiu 2 vezes, toda vez que o Senhor dá ênfase repetindo uma sentença 2 vezes, é para ficarmos atentos. Não é que o interesse de Deus seja que venhamos a nos mutilar. Deus não quer que os servos dele aqui na terra sejam mutilados, mas Deus quer que tomamos uma decisão drástica, lutando contra o pecado, vencendo o pecado, não nas nossas forças, mas pela maravilhosa graça de Deus.
Então não podemos concordar com o pecado, não podemos aceitar o pecado, não podemos ver o pecado como um gatinho, um cachorrinho de estimação, mas sim como um leão feroz, um crocodilo, um dragão, uma sucuri, uma serpente, e combatê-lo e vencê-lo em nome de Cristo pelo sangue do Senhor. Então Jesus quer dizer que se o pecado for uma armadilha na nossa vida, se for algo que está nos fazendo tropeçar, se na nossa vida algo que nós estimamos, o pecado está trazendo dentro de nós uma separação com Deus, é preciso renunciar isto, é preciso romper, é preciso nas orações falar: Senhor, me mostra os meus pecados, me mostra as minhas faltas e me dá graça para renunciar, para romper. Não é só pedir perdão e ficar na mesma, porque Jesus está falando aqui para a sua igreja, para o seu povo, e mostrando que o pecado traz condenação também se não tivermos alinhado com a verdade dele. Preste bem atenção em todo o Sermão do Monte, nós estamos no capítulo 5, no versículo 29 e 30, quantas sentenças do Senhor Jesus, depois que ele dá um ensinamento, vem em seguida. Precisamos ficar atentos. Então, o que o Senhor quer que nós venhamos a entender? Que antes da maldade poluir o nosso coração, precisamos confessar a Deus, precisamos renunciar isso, precisamos receber da graça dele para estarmos puros. Porque se deixar o pecado ir acumulando e ganhando espaço, ele vai ficando forte. Ele vai nos levando para as concupiscências da carne, para a concupiscência dos olhos, para a soberba da vida. E isso não é de Deus, isso é do mundo. E o mundo, a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como que queremos entrar no céu? Vamos entrar no céu pelo sangue de Cristo, certo? Pela graça do Senhor, certo? Pelo Espírito Santo nos guiando em verdade, certo? Mas sem concupiscência da carne, vencendo a concupiscência da carne. Sem concupiscência dos olhos, vencendo a concupiscência dos olhos. Sem a soberba da vida, sendo humildes, vencendo a soberba da vida. E se não vencer? Se não vencer, é derrota. Precisamos vencer pela graça de Deus. O Senhor não quer que ninguém fique mutilado, mas o Senhor não quer que ninguém venha ser lançado no fogo. Por isso Jesus está esclarecendo: cuidado, se membros do teu corpo tão importantes se tornarem teu inimigo, você precisa tomar uma atitude séria de não ficar com amizade com o pecado, mas renunciar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós temos que ter uma escolha de, mesmo quando não entendemos com clareza, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando não sentimos que Deus é tão severo contra o pecado, como Deus trata o pecado, mas nós não entendemos a natureza de Deus. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Precisamos aceitar a palavra pela fé. Precisamos receber os ensinos pela fé do Senhor Jesus. E saber que Deus faz justiça sobre o pecado. Então essa historinha de que Deus é amor, perdoa tudo, vamos viver de qualquer jeito, pode olhar o que for, pode olhar coisas impuras que contamine, pode a sua mão errar e se contaminar. Não, tem sentença de juízo sobre isso, pesadíssima, de condenação eterna. Então vamos analisar essa situação com temor a Deus. Leia o que Paulo escreveu aos Romanos: considerai a bondade e a severidade de Deus. Não podemos ser neófitos, não podemos ser sem discernimento, não podemos ser pessoas: não, eu considero só a bondade de Deus. E a severidade de Deus? Não vai considerar? Não vamos considerar? Não vamos colocar o peso na balança? Vamos agir como os fariseus? Eu tenho tantos atos de bondade que Deus não vai levar em conta as minhas contaminações. O meu olho me escandalizar, minha mão me escandalizar, o meu coração ficar cheio de más intenções.
Deus vai levar em conta sim. É por isso que tem: confessai as vossas faltas uns aos outros para que sareis. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam a misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então não podemos ficar armazenando o pecado. Tem sentença sobre isso. Então eu quero dizer que assim como concupiscência da carne são bombas, concupiscência dos olhos são bombas, soberba da vida são bombas, porque Jesus disse em Mateus 15, 19 e 20, porque o que contamina o homem procede do coração dele. As maldades que procedem do coração do homem, que é homicídio, ódio, vontade de matar, adultério, imoralidades, furtos, blasfêmias, calúnias. Jesus disse, é isso que contamina o homem. Mas a graça de Deus vem como águas purificadoras para nos sarar do lado de dentro. A graça de Jesus dá vitória sim sobre as concupiscências da carne, sobre as concupiscências dos olhos e sobre a soberba da vida. Creia nisso, creia na palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Então nós sabemos que somos pecadores remidos e vamos viver com humildade, pedindo graça a Deus para vencer a cada dia 3 gigantes: a carne, o mundo e o diabo. E a vitória será nossa pelo sangue de Jesus. Eu quero concluir dizendo, não esqueça dos heróis da Bíblia Sagrada, os homens de Deus, que sempre confessavam os seus pecados. Salomão, quando orava pela inauguração do templo, confessava os seus pecados, dizendo, Senhor, e se alguém do teu povo pecar e vir confessar, perdoa. Davi, no livro de Salmos, confessava sempre os seus pecados. Nós vemos Daniel orando por Jerusalém e confessando o pecado do povo, se incluindo como pecador. Nós vemos João Batista batizando o povo. Como o povo vinha para ser batizado pelo João Batista? Confessando os seus pecados. A igreja do passado, nós víamos os irmãos confessando os seus pecados. E hoje em dia, parece que desapareceu o pecado? Ninguém mais quer confessar? Só fica armazenando o pecado? Isso faz enferrujar espiritualmente, travar, ficar com o coração duro, insensível. Mas quando confessamos os nossos pecados, há perdão da parte do Senhor. Então eu termino dizendo, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Lembra-se de quando você era novo convertido? Eu me lembro quando eu era novo convertido. O mínimo pensamento já corria em oração pedir perdão a Deus. É bem isso a atitude que o Senhor espera nossa. Não vamos envelhecer, não vamos ficar com uma crosta, uma casca no nosso coração que nos sentimos imunes em tudo. Vamos correr e pedir perdão ao Senhor. Você já conversou com pessoas que estão perto de passar para a eternidade, servos de Deus, servas do Senhor? Eles ficam se santificando. E um mínimo pensamento, uma mínima intenção errada já estão pedindo perdão ao Senhor Jesus. Então não precisamos esperar o momento de estar próximo de passar para a eternidade para estarmos nessa atitude, mas que seja o nosso dia a dia. E o sangue do Senhor Jesus vai nos purificar de todo pecado. Eu termino dizendo, a graça do Senhor é mais forte. A graça do Senhor é mais poderosa e o pecado não terá poder sobre nós. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus. Divulgue essa mensagem para que vidas sejam tocadas por essa palavra. Amém.